voltar para os fundos de ações e multimercados em 2 gráficos. Provavelmente, você já cansou de ouvir por aí que a queda de juros pode beneficiar os ativos de risco, já que a redução do custo de capital tende a fomentar a economia e elevar as expectativas de retorno para o mercado acionário. Por outro lado, falar apenas de que os juros vão cair não responde a algumas perguntas que muitos investidores estão se fazendo nesse momento, como: esse é realmente o momento de aumentar o risco da carteira e investir em fundos de ações e multimercados? Existe um melhor momento ou um patamar de juros ideal? A velocidade de queda de juros importa? E no XP da questão de hoje, queria compartilhar 2 gráficos com um resumo dos resultados de um estudo feito pelo nosso time de análise de fundos da XP, que reforçam a tese de que você não deve esperar a Selic cair para começar a se posicionar. Para começar, já reforçamos em alguns relatórios que na renda variável o melhor é continuar investido e diversificado, mas sabemos que isso não é a verdade para todos os investidores, já que historicamente é possível acompanhar investidores que alocam renda variável apenas após grandes altas e em seguida resgatam após movimentos de queda, ou seja, primeiro esperam o retorno para depois tomar a decisão de migração da carteira. E por isso eu trago o gráfico de número 1, que mostra a captação acumulada dos fundos de ações e multimercados contra a variação do CDI acumulada de 12 meses. E para facilitar a leitura dessa relação, que foi comprovada pelo nosso estudo, optamos por inverter a variação do CDI. E importante destacar que acima está o CDI sendo reduzido e a parte de baixo quando ele começa a subir. A grande questão aqui é a velocidade, mas não apenas ela. Fizemos alguns outros levantamentos que mostram essa relação da velocidade de cortes ou alta de juros. Ou seja, quanto mais rápido esse juros é cortado e o CDI médio cai, mais rápido esses investidores migram para os fundos mais arriscados. Isso você pode perceber por essas barrinhas pretas e o comportamento delas, que é a captação. Ela acompanha o movimento da variação do CDI que está invertido. Ou seja, começou a cair a Selic, o investidor espera esse movimento começar a afetar o retorno e o bolso para começar a voltar a alocar em fundos de ações e multimercados. No gráfico também temos uma projeção do que temos pela frente, Selic caindo e uma tendência positiva para a captação dos fundos de ações e multimercados nos meses adiante dessa redução. Um resumo para você que talvez ainda não tenha entendido. Tipicamente, a captação dos fundos de ações e multimercados e a Selic se movem em direções opostas. Quando uma sobe, o outro desce, indicando uma correlação negativa. Nesse caso aqui, as mudanças na taxa Selic podem afetar o interesse dos investidores pelos ativos de risco. Agora vamos para o gráfico 2. Gostaria de falar sobre a experiência de diferentes investidores. Quem entrou em 2016 com o início de ciclo de queda de juros, quem entrou em 2017, 2018 e 2019. Perceba que no ciclo de 2016, a experiência do investidor que alocou em fundos multimercados e ações foi de CDI mais 35%, enquanto o cliente que aguardou o movimento de alta na bolsa para ter certeza se era o momento certo ou não, teve um retorno de CDI menos 9%, claro, afetado pela pandemia do Covid-19. Mas é importante entender aqui que quem esperou para investir em 2019, quando já estava óbvio a queda do patamar de juros, a experiência não foi das melhores. Lembrando que o fluxo foi forte para os fundos mais arriscados a partir de 2018 e atingiu seu pico em 2019. Bem, eu tentei resumir aqui em 2 gráficos um exercício extenso que foi feito em muitas páginas, com a missão de trazer um único recado: não espere a Selic de fato cair para começar a se posicionar nos fundos de ações e multimercados. Lembre-se, o ciclo de redução de juros no Brasil está bastante à frente dos seus pares globais, o que tende a favorecer o desempenho dos ativos de renda variável, como os fundos de ações e fundos multimercados. Agora a melhor parte. Vamos voltar para a pergunta inicial? Sobre quando voltar para os fundos de ações e multimercados? Para responder isso aqui, eu te faço uma pergunta de volta. Que tipo de investidor você deseja ser? O investidor de 2016, 2017, 2018 ou 2019? Nossos assessores estão disponíveis para te ajudar nessa retomada de risco. Abra sua conta na XP Investimentos para começar a investir com suporte, direcionamento e os melhores produtos do mercado. Até uma próxima!